Olá, graça e paz, tudo bem com você? Mais uma vez, nós estamos muito agradecidos a Deus por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida e por estarmos aqui no canal para mais um vídeo. Gente, que noite especial! Jesus é muito bom! Depois de 3 anos que eu dei o meu primeiro testemunho aqui na internet, foi no canal do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, do pastor querido João Flávio Martinez. Depois de 3 anos, eu tenho a alegria de ter ele aqui hoje no nosso canal. Então, eu louvo muito a Deus, não vou me demorar, já vou chamar ele aqui. Pastor Martinez, uma boa noite. Seja Boa noite, muito minha irmã. bem-vindo. Para mim é um prazer participar aqui do seu canal e eu fico feliz quando uma pessoa como você, a sua família, que tiveram um processo doloroso lá no mundo sectário, consegue sair desse movimento sectário e hoje Glória a ter Deus. uma vida natural, uma vida espiritual dentro de uma igreja de maneira natural, com saúde, tanto na saúde biológica quanto saúde espiritual, saúde familiar, saúde financeira, porque nós sabemos de casos em que a pessoa sai da seita e ela não consegue se recuperar, ela não consegue se encaixar em serviços, ela não consegue se encaixar em igrejas, ela não consegue se encaixar novamente na vida. Então, graças a Deus que você e a sua família, conseguiram congregar, se reestruturarem como família, não perder a fé e continuar combatendo o bom combate na presença de Cristo. Graças a Deus, glória a Deus. Então, assim, o Espírito Santo de Deus já está dirigindo tudo, porque o que eu preparei para falar para o senhor nessa entrevista, nesse bate-papo, porque já tem 3 anos que eu te conheço, então o senhor já é meu amigo. Então, o que eu já preparei para falar é justamente essa introdução que o senhor falou. Eu queria começar com a palavra de Deus, pastor João Flávio. Eu separei aqui um texto em Filipenses 1, 1:4-6, que diz assim: Eu faço sempre menção com alegria de vós, em todas as minhas orações, pela maneira como tomaram parte comigo na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu faço sempre menção do Senhor em minhas orações, eu faço sempre menção de todos os inscritos no meu canal. Eu agradeço muito a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou e nós chegamos aqui com uma expectativa tão tímida, tão pequena de alcançarmos pessoas. E muitas, pastor, centenas de almas já foram libertas. Eu não tinha ideia de onde o Senhor iria levar tudo isso. Então, hoje eu queria honrar a sua vida, pastor João Flávio Martinez, por tanto esforço, por tanto trabalho. Vou repetir aqui, o pastor João Flávio é o presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas desde 1998. Se vocês não conhecem o CACP, que eu acho muito difícil, corram lá, se inscrevam, estudem, descubram tudo sobre seitas, heresias, estudos teológicos maravilhosos. Eu recorro demais ao CACP, desde que eu fui liberta e conheci o pastor João Flávio. Quantas almas foram alcançadas por causa dos seus vídeos, de seu trabalho? Desde o pastor Nathaniel Rinaldi, que o senhor assumiu o trabalho árduo, né, de pesquisas de tantos anos. E nada disso, pastor João Flávio. Eu vou te chamar de Martinez, tá bom? Para a gente ficar mais simplificado. Pastor Martinez, nada disso, nenhuma obra é em vão. Na casa, né, nas coisas que o Senhor faz. Nenhuma obra é em vão, a Bíblia mesmo diz. E hoje eu queria te contar um pouco do que tem acontecido. Quando o Senhor Jesus me libertou, vai fazer 13 anos já. 13 anos, em junho. E quando o Senhor Jesus me libertou, ele colocou no meu coração que um dia eu iria falar para muitas pessoas e eu ia ajudar muitos a serem libertos do adventismo, do sectarismo, da religiosidade, do fanatismo até. Eu era fanática pela Ellen White.
Eu acreditava em tudo dela. Eu achava lindo que Enoque usava véu e grinalda. Morava no mundo que tinha 7 luas, que voava para lá e para cá. Eu era fanática, porque acreditar em fantasias desse tipo, se não for fanática... Então, assim, eu cresci lá, você sabe, eu sou de 4ª geração, né? 4ª geração de adventismo da minha família. Toda a minha família ainda é adventista por parte de pai e de mãe. Porém, o Senhor colocou no meu coração: faça vídeos e conte o seu testemunho. E eu teimei, relutei. Falei: Senhor, não quero mexer com isso não. Vou mexer com mamãe, com vovó, com titias, primo. Ah, não. Mas eu dormia e acordava, pastor, pensando nisso. E o Senhor inflamava, queimava o meu coração. Conte o seu testemunho. E aí eu criei uma conta no Facebook, contei o meu testemunho e um dia eu estava no YouTube olhando alguns assuntos sobre seitas e heresias e eu vi um vídeo seu. E eu comentei um vídeo seu. O senhor lembra que foi assim, nosso encontro? Não lembro. Virtual? Eu comentei um vídeo do senhor e falei: graças a Deus pela sua vida. Eu fui adventista há 37 anos. Eu fui liberta por Jesus, tem 9 na época, era assim, né? Como eu criei o canal. E eu estou muito feliz, muito obrigada por esse material. E o senhor se interessou pela minha história e falou: minha irmã, pode entrar em contato comigo, vamos fazer um vídeo de testemunho. Pastor, eu te agradeço muito. Inclusive Muitas almas. um dos teus vídeos um dos teus vídeos é um dos vídeos de mais audiência do canal do CACP. Um dos teus vídeos é o segundo vídeo mais visualizado no CACP Vídeo. Tem 305 mil visualizações. E é justamente de 3 anos atrás. Glória a Deus, é esse. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é muito bom, pastor. Quando o senhor falou comigo assim: irmã Lília, depois que eu dei o testemunho no seu canal, que muitos assistiram, muita gente começou a entrar em contato comigo no Facebook, e meu Facebook começou a explodir de mensagens, gente pedindo socorro. E foi esse homem, queridos, meus inscritos, meus amigos, meus irmãos, foi esse homem de Deus, pastor João Flávio Martinez, que falou comigo. Depois de Deus, foi ele que falou comigo assim: irmã Lília, cria um canal no YouTube. Falei: ai, pastor, mas eu não sei nem mexer com isso na internet, não tenho computador, não tenho dinheiro. O adventismo me levou tudo. Guardei sábado a vida inteira, perdi os empregos todos, multinacionais, tudo que eu tinha, larguei por causa do sábado. E o senhor falou comigo assim: irmã, a senhora tem uma boa eloquência no falar, a senhora é comunicativa, faça um canal que vai dar certo, tudo começa pequenininho. E depois que o senhor falou isso comigo, eu ainda publiquei alguns vídeos e o senhor ainda editava os vídeos e publicava para mim, que eu nem sabia publicar. E hoje, pastor, eu queria te contar, depois o senhor vai falar, tá bom? Eu estou fazendo uma introdução porque eu quero honrar a sua vida, louvar a Deus pela sua vida, depois o senhor conta do seu trabalho e a importância do seu trabalho que tem para o mundo. Eu queria te contar rapidinho da Raquel e do Sandro, o segundo testemunho depois do meu. O senhor lembra deles, aqueles baianos simpáticos lá da Bahia? Pastor, eles estão muito bem. Eles estão libertos. O Sandro toca teclado numa igreja batista renovada, animados, avivados. Tiveram um bebezinho que está com 4 meses agora, ou 3 meses. Então, Sandro e Raquel, se vocês estiverem assistindo, eu vou mandar para vocês. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. O testemunho deles também foi muito importante. Muita gente me procurou por causa do testemunho dele. Obrigada, pastor João Flávio. Eles estão muito bem. Mais estrelas, mais galardão para sua vida, viu? Vai contando aí. O senhor lembra de Ana e Evandro, adventistas, líderes? Ela era professora de inglês. Pastor, eles estão muito bem. Os filhos deles estão matriculados na escola dominical, felizes da vida. A Ana trabalha na igreja, o Evandro também. Eu creio que seja uma batista também que eles estejam frequentando, eu não estou bem certa. Mas estão firmados, felizes, em breve vão dar testemunho aqui no canal. Esses são testemunhos de 3 anos atrás. Tudo isso eu agradeço a Deus, porque foi influência do Senhor, foi através do CACP que nós pudemos contar a nossa história. E muitos, né? Como o senhor falou aí, 300 e poucos mil só num vídeo. Então, muitos milhares são alcançados.
O senhor Aldenor e a esposa, a paz, meu irmão, são de Rondônia. O seu Aldenor fez um vídeo para mim no meu aniversário de 3 anos do canal. Ele na rua, ele é gari, ele limpando a rua de uniformezinho, a coisa mais linda. Agradecendo a Deus pelo CACP, pela sua vida. Ele e a esposa são libertos do Adventismo após 30 anos de igreja. Estão em Rondônia felizes, dando glória a Deus, pastor. Ainda estão desintoxicando, ele falou. Mas ele falou, se não fosse canais como os da senhora, o CACP, o Para Que Possamos, o Gleison Pércio, eu não teria sido liberto. Até hoje, eu ainda estou com cisma. Chega sexta-feira à noite, me dá, às vezes, dúvidas de coisas, visitas, né? Que os anciãos e os pastores gostam muito de visitar e aterrorizar, botar o medo. Então, eu quero deixar um abraço para o seu Aldenor e esposa lá de Rondônia. Letícia e família, um beijo. Letícia super liberta com a família dela toda, pastor. Eu quero mandar um beijo para a Tânia. Ela deu também testemunho lá do Para Que Possamos. Eu acho que no CACP também. Pastor, a Tânia está liberta, ela e o esposo dela. Aí, agora, aos 61 anos de idade, ela retornou ao mercado de trabalho. Ela e o esposo dela. Por quê? No Adventismo não podia nada, nada podia, travada, tudo amarrado, não pode aceitar emprego aqui, não pode fazer faculdade ali. A gente era da época que tudo era pecado, né? Se eu tenho uma ideia, a faculdade de advocacia era super pecado, tá? Para nós. A gente não fazia, não. Porque vai que tinha que defender já gente ímpia e ladrão, era tudo pecado. Então, pastor, a Tânia está recolocada no mercado de trabalho, está feliz, está liberta. São todas pessoas que têm gratidão a Deus pela sua vida. Eu tenho irmã Eva e irmã Ruth, 63 anos e 65 anos de adventistas, libertas agora, de fevereiro para cá. Glória a Deus. E eu recomendo seus vídeos, os vídeos do Rodrigo Custódio. Vamos abrir um parênteses aqui. O Gleison foi o que iniciou tudo isso, né, pastor, a respeito de vídeo, de provas, junto aí, depois do CACP, o Gleice foi o primeiro que eu conheci, e Jesus nos deu esse presente, para que possamos, de 2023 para cá, Rodrigo documentou tudo, eu agradeço muito a Deus, e eu fui adventista há 37 anos, eu não sabia nem de 30% do que o Rodrigo revela, e documenta. Então, a obra de Deus está sendo feita de forma grandiosa. Mas se não fosse pastores dedicados que dedicam a sua vida, dedicam tantos anos de estudo, com esse monte de livro aí atrás, que quebra a cabeça e que vai para debates como o senhor vai, encara as feras, né? Encara os heréticos que gostam de mentir com a cara assim lavada, falando que o juízo investigativo é bíblico, falando que o decreto dominical é bíblico. Nós precisávamos de pessoas de coragem, homens de coragem, como o Senhor foi levantado na terra por Deus. Hoje eu estou liberta por Cristo, como o Senhor falou. Minhas filhas são obreiras, trabalham, estão firmes com Jesus e meu genro também. Eu e meu marido fazemos a obra. E se não fosse pessoas de coragem que Deus levantasse na terra, como o pastor João Flávio Martinez, eu não seria liberta nunca. Glória a Deus por todos vocês e pela sua vida. Amém? Amém. Bom, eu primeiro agradeço a Deus pela sua vida, você e tantos outros que eu tenho encontrado aí pelo caminho, são pessoas excelentes, estavam dentro da igreja adventista, pessoas excepcionais, maravilhosas, de um talento imensurável, todos vocês. O meu telefone, que eu estou usando ele agora para a gente transmitir aqui o nosso diálogo, mas no meu telefone eu tenho mais de 500 ex-adventistas que eu consegui catalogar, que entraram em contato comigo, que disseram que eram ex-adventistas, que tinham saído, tudo. Agora, eu preciso, duas coisas eu preciso observar em tudo isso que você falou. Primeiro, você já repetiu várias vezes, mas eu vou reiterar, toda honra, glória ao nosso Deus. Se não fosse ele, se não fosse a graça dele,
nós não estaríamos aqui. Então, obviamente, a graça dele é o que nos basta. Segundo, quem começou esse trabalho no Brasil, principalmente com os adventistas, você já citou ele aqui, foi o pastor Nathanael Rinaldi, que faleceu em 2016. O pastor Nathanael Rinaldi, ele despertou o meu coração. Em 1996, eu já era apologista sem saber que eu era, né? Mas em 1996, nós começamos a conhecer o ICP. E em 98, nós descemos a São Paulo, tivemos o primeiro contato com o pastor Nathanael Rinaldi e fundamos um blog chamado CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E somente em 2001 virou o CACP, o site, que hoje está com o seguinte endereço, cacp.app.br. Nós passamos de org para app, porque nós interligamos o canal com um aplicativo. O CACP hoje tem um aplicativo conectado ao site. Como as pessoas só usam celulares hoje em dia, então o aplicativo ele é muito mais prático para a pessoa navegar e procurar os mais de 30 mil artigos que tem dentro do canal do CACP. Então, por isso mudou o nome. E aí, Lília, as pessoas, alguns, né, mandam, os haters que falam, mandam mensagens para mim, dizendo que nós odiamos as seitas, que nós odiamos os adventistas, que nós odiamos as pessoas, né? Quando, na verdade, nós pagamos um alto preço por amá-las. Porque tudo que a gente quer é isso que você acabou de falar, que as pessoas tenham equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro para reestruturar as suas vidas. O doutor Augusto Cury disse com muita propriedade que o homem tem que ter 2 QI equilibrado, que é o coeficiente de inteligência e o coeficiente de espiritualidade, que é o QE. QI, QE. Ele fala disso. Então, o que acontece? A pessoa ficou 20, 30 anos numa seita. Quando ela descobre que é tudo mentira, o que tem acontecido em alguns casos é a pessoa se afastar de tudo, porque ela não quer ser enganada novamente, ela não quer ser violentada novamente, abusada novamente. E esse tipo de coisa, o abuso religioso, ele é um abuso tão traumático quanto o abuso sexual, quanto o abuso financeiro, quanto o abuso racista, ele é um abuso terrível, o abuso religioso. É um terror psicológico que demora a sair da gente, tá? Demora. Eu recebo aqui, Lília, que eu não posso mostrar, nem iria mostrar, mas eu recebo aqui N casos de gente pensando em suicídio, em se matar. Também, pastor. Gente querendo tirar a própria vida. Então, a gente tem que aconselhar, orientar, trabalhar com a pessoa, e às vezes, o meu Zap é público, às vezes eu tenho 300 mensagens por dia, é aquela correria, mas eu tenho que dar um tempinho ali no meu dia, quando eu vejo que o caso é sério, para tentar dar uma atenção para aquela pessoa, porque ela se mata. Esse negócio de religião não é... As pessoas que não são religiosas, elas não entendem essa conversa que eu estou tendo com você. Elas não têm noção. A seriedade desse assunto. Às vezes até pastores não entendem a seriedade desse assunto, pastor. Por isso que eu louvo tanto a Deus pela sua vida, porque o senhor pegou essa briga e agarrou com unhas fortes. Abrindo um parênteses para esse lado aí, ou abrindo uma ramal para esse ponto que você colocou, infelizmente, os pastores evangélicos brasileiros, eles não têm conhecimento apologético. Isso é gravíssimo. Você vê um homem como o pastor Luiz Saião, um homem de uma envergadura fantástica. Eu escuto o Saião todo dia no Rota 66, já indico aqui para os espectadores do canal. O Saião tem um trabalho incrível. Aí ele começou a sentar com o Rodrigo Silva. Ainda essa semana, ele foi em outro podcast. Eu avisei ele, liguei para ele, avisei pessoalmente. Eu tenho até gravado o que eu falei para ele. Que bom. E o que eu disse para ele está acontecendo. Que nem essa semana ele teve no podcast lá com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva começou a falar da tese de doutorado que ele fez, de mestrado, sobre
Lucas 16, Lucas 23, do ladrão, versículo 43, né, do ladrão que disse, o que recebeu a voz do Senhor, né, a palavra do Senhor, hoje estarás comigo no paraíso. Então ele começou a falar da palavra Seberon, acho que é assim a palavra em grego, e ele falou, eu fiz uma pesquisa desta palavra, ela aparece tantas vezes no Novo Testamento, e aqui, neste texto de Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso, nós nunca saberemos se é depois ou não a vírgula, se ele está falando que um dia estaria no paraíso, ou se naquele dia estaria no paraíso. Aí ele começou, então eu entendo pela minha pesquisa que é um dia, que a ressurreição é só na ressurreição. Aí o Saião falou, não, Rodrigo, existem outras cosmovisões desse assunto, existem outros exegetas. Não, Saião, eu sei. Mas aí, de repente, ele mudou de assunto. Quando o Saião ia responder, é só assistir o podcast lá que você vai ver. Quando o Saião ia responder, ele mudou de assunto, o Saião caiu na dele, tá? Porque o Rodrigo Silva é formado em Sambarilovice. Sabe o que é Sambarilovice? Conversa fiada. Então, o que acontece? Esse tipo de gente precisa de ser firme com eles. Porque uma coisa que eu aprendi... Pois não. É isso. Eu estou aqui para confirmar essa história que você está falando. Eu fui adventista há 37 anos, eu nasci lá dentro e eu ouvi sermões a minha vida inteira, que em Lucas, no capítulo o quê, pastor? Repete para mim que eu não decorei. 23, 43. Em Lucas 23, 43, era assim, desde pequenininha, tá? Eu ouvi isso nos cultos, nos púlpitos adventistas. Em verdade, verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Comigo. Então, desde pequena, que eu sei que tinha uma Bíblia. O dia que eu fui liberta, que eu perguntei ao pastor da Igreja Assembleia de Deus, que foi que me ajudou muito, e ele me mostrou que na Bíblia não tinha vírgula, eu chorei de terror. Porque eu chorei de decepção, porque eu não fui pesquisar antes, porque eu acreditei no Rodrigo Silva, no Luiz Gonçalves e nos garotos propaganda da Igreja Adventista, que são excelentes, eloquentes no falar, convencem na live, você sabe que tinha... pela goela uma notícia e uma mentira tão grande, você nem percebeu. Eu uso esse termo de somebody love porque tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, que ele falava somebody love, vindo eu para esta aula, e ele tentava engambelar o professor, dando um presentinho para o professor. Então, o que acontece? O Rodrigo Silva te joga confetes e depois puxa a corda que ele te deu para te enforcar. Porque ele é perigoso, Rodrigo Silva. Ele é dissimulado. Sim. Tá entendendo? E falso profeta, a gente tem que colocar ele no lugar dele, ser firme com ele. E o Saião, voltando para o assunto, o Saião ali meio embebedado, né, pela saliva, né? Encantado, embebedado pela saliva do Rodrigo Silva, deixou passar. Aí o que faz os adventistas, os militantes? Eles pegam o corte e vai dizer o quê? Que o Saião concordou com o Rodrigo Silva. Você entendeu? E quando, aproveitando o ensejo, quando a gente pega o texto de Lucas 23, 43, dos dois ladrões, e do ladrão que se converte, que parece que o nome dele era Dimas, esse ladrão que se converte, ele pensava que era no futuro. Senhor, quando o Senhor vier com o teu reino, quer dizer, ele estava citando Daniel capítulo 12, na ressurreição futura, ele cria nisso. O ladrão cria que era no futuro. Quando Jesus coloca a palavra hoje na conversa, era para dizer para o ladrão, não é no futuro, é exatamente hoje. Entendeu? Então, quer dizer, o próprio contexto da frase, mesmo que você mudar a vírgula de lugar, não faz sentido. Se você tirar a vírgula de lugar e dizer, te digo hoje, amanhã tu estarás comigo, não faz sentido, porque Jesus, ele vai corrigir a visão do ladrão, então, aquele hoje era aquele dia, tanto que aconteceu. Jesus entrega o Espírito, o ladrão passa pelo crurifrágio, ou seja, quebram-lhe as pernas, os dois ladrões, então ele morre, porque ele não suporta a pressão do corpo e ele fadiga até a morte. Então, aquele dia, aquele ladrão,
encontrou Jesus no paraíso, que era o lado dos salvos no Hades. Jesus, como está ensinado pelo próprio Cristo, em Lucas 16, do 19 ao 31. Mas, voltando aqui ao porquê eu disse isso. Então, veja, os pastores brasileiros, até os grandes teólogos, como o pastor Luiz Saião, eles acabam sendo engambelados, enredados na conversa desses caras. A gente tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho com o membro da seita. Com os líderes da seita, a gente tem que ser firme. E uma coisa, Lília, que eu aprendi é o seguinte, porque eu debati muito com testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová me ensinou muito. Geralmente, quando você bate numa tecla e você pega a testemunha de Jeová ali numa falha, ele muda de assunto. Ele muda de assunto. Tem um livrinho aqui na minha biblioteca chamado Raciocínio à Base das Escrituras. Este livreto é um livro de debate, de orientação para que o indivíduo debata. E uma das táticas é o seguinte: se você se sente encurralado com um assunto, mude para outro assunto. Vá para outro tema. Exatamente. Então, os adventistas fazem isso, mormons fazem isso, e também as testemunhas de Jeová. E muitos pastores não têm esse tato, e nós vivemos um caos no Brasil, né? Pra você ter uma ideia, eu sou batista, dentro das igrejas batistas se canta muito os louvores de qual organização? Dos adventistas do sétimo dia. Está entendendo? Sim. Então, eu sempre estou alertando, estou avisando, mas, infelizmente, nós temos esse problema. Muita coisa que acontece no Brasil acontece por falta de informação adequada dos pastores. Como disse o profeta Oséias, Deus falando para Oséias, o meu povo perece por falta de sabedoria, porque tu, sacerdote, não está passando a informação adequadamente para o povo. Então, nós estamos vivendo isso, né? Puríssima verdade. Olha, eu queria até agradecer aqui a todos os meus inscritos do meu canal, meus irmãos queridos, e também aos telespectadores do canal CACP. Meus queridos, esse vídeo vai ser também transmitido no canal do pastor João Flávio Martinez, no CACP. Então, se inscrevam também no nosso canal, apoiem esse canal, porque muitas almas. E eu tenho fé que um dia até minha família vai ser liberta também, porque eu sou de toda uma geração de adventismo. E eu creio que tantas centenas de almas já foram libertas e muito mais vão ser. Então, se inscrevam no nosso canal, apoiem e que o Senhor abençoe a todos. Pastor João Flávio... Eu sempre peço, Lília, para os espectadores do CACP se inscreverem nos canais de vocês, né? Eu já pedi para se inscrever no seu, estou pedindo aqui novamente para os espectadores aqui do CACP, não custa nada, é de graça, vai lá, e você vai ter indicação de livros bacanas. Também eu indico o Gleison, porque o Gleison está agora para lançar o seu terceiro livro da sua trilogia, que vai ser bom. Isso, vai ser bombástico. Eu tenho até pena, porque vai ser uma pancada violenta. E os documentários do Rodrigo Custódio, que era um cara que trabalhava no marketing da organização, até que Jesus o libertou, e hoje o trabalho que o Rodrigo está fazendo é imprescindível. Então, assim, que o seu canal, Lilian, que o canal do Gleison, que o canal do Rodrigo seja acompanhado aqui pelos nossos espectadores, porque vocês não só transmitem conhecimento, vocês transmitem informações de vivência. Vocês viveram na pele toda essa dor e toda essa problemática do adventismo. Sim, pastor. O senhor bem falou. O Rodrigo Custódio, ele trabalhou com a publicidade da Igreja Adventista por 40 anos. Então, ele conhece a fundo todo o sistema, toda a cúpula de tudo. E ele tentou alertá-los, tá? Só que não quiseram dar ouvidos, escapuliram, escorregaram, como a gente está comentando aqui, e ele criou o canal para que possamos, vale muito a pena também conferir. Eu estou aprendendo muito, tudo que eu preciso para fazer os meus vídeos, eu recorro ao CACP, ao Para Que Possamos e ao Gleison Peste.
e Deus tem abençoado muito. Temos também o canal Remanescente, pastor, que é do Wagner Olmos. É verdade. O Wagner sofreu uma censura, inclusive. Precisamos ajudar o Wagner também, né? Derrubaram o canal dele, a gente está aqui para apoiar, fiz vídeo para ajudar, e assim, a gente está aqui sempre junto, é um amigo nosso. Então, pastor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Essa live era assim, uma live assim, de homenagem, para honrar a sua vida. Eu queria falar de assuntos felizes, mas, pastor, tem coisas que entristecem o coração do cristão. E nós que queremos em Jesus e amamos a Jesus, a gente tem que tocar nessas feridas. Voltando aí no assunto dos pastores, eu queria te dizer que eu fiz um vídeo a respeito disso que o senhor falou. E os pastores, na graça e na lei, como são? Pastor, eu contei, abri o verbo, por quê? Eu estou há 3 anos liberta. E eu tenho condições, eu sempre fui uma pessoa que gosta de falar, gosta de estar na frente, a gente sempre louvou desde pequenininha, e eu sempre chego nas igrejas, nos apresentamos, mudamos de cidade muitas vezes, né? Até por causa do adventismo, agora eu mudei aqui para o litoral. Pastor, eu já chego contando, olha, eu fui adventista do 7º dia, o Rodrigo Silva é assim, ele encanta as pessoas. Aquele homem é um arqueólogo, não tem nada a ver dele pregar uma doutrina de juízo investigativo, cuidado com seus membros. Pastor, eu aviso. E os pastores não estão preparados, não têm conhecimento para combater uma seita, ficam distraídos, e eu fiz um vídeo falando disso, e eu vou te falar mais. A última igreja que eu frequentei aqui agora, no meu bairro, eu fiquei 2 anos e meio, eu e Elton. Regemos coral, cuidamos de jovens, administramos uma célula de jovens linda, eu cozinhava, fazia tudo com muito amor, sempre falando com o pastor. E eu já fiz vídeo, eu posso repetir isso aqui. Pastor, cuidado. Para de elogiar Rodrigo Silva. E ele no púlpito, com o microfone, elogiando Rodrigo Silva, o arqueólogo. Eu não sei por que a arqueologia atrai tanto esse povo. Se Jesus Cristo é uma pessoa tão fantástica, tão incrível, pagou alto preço por nossa vida. Então, que a gente não pode nem falar aqui o porquê o Rodrigo Silva virou arqueólogo. Se ele não tivesse tido o problema que ele teve no Brasil, ele não teria ido para os Estados Unidos fazer reciclagem, né, para fazer arqueologia, né? Porque eles têm uns problemas, eu não posso falar, aquele problema, sabe, de Deuteronômio 24, eles continuam achando que pode dar carta de divórcio, né? Então vai dando carta de divórcio, vai recasando, mas eu não gosto de falar, quer dizer, ele teve... falar sobre isso, né? Tem um monte dá problema. Mas assim, essa informação eu tive lá do pessoal do MV, daqueles adventistas missionários voluntários do IAGE, do Instituto de Evangelismo Agrícola, e eles leram a ata, está lá, se alguém quiser ver, a ata do porque o Rodrigo Silva saiu do Brasil, deixou de ser pastor adventista, foi para os Estados Unidos, fez uma reciclagem, fez um curso de arqueologia e voltou para o Brasil como arqueólogo, e agora solteiro. Então, tem toda aquilo que a Igreja Católica faz com os padres que têm problema com a questão da pedofilia, é que hoje em dia, para a gente falar, a gente fica até com medo de falar, né? O Brasil vive um problema de tudo censurado. Mas o fato é que aquele crime que a Igreja Católica comete, que os adventistas, inclusive, denunciam como crime, os adventistas têm hora que cometem isso com alguns líderes. Quer dizer, o líder é bom, ele vamos reciclar. Então, manda para os Estados Unidos, faz a reciclagem, depois, né, de reciclado, traz de volta, como agora fizeram com o Ivan Saraiva. Você está sabendo disso. Ele está de volta. Ele está de volta. Estou bem informado de tudo. Então o que acontece? Aí, a gente não... Inclusive, eu gostaria de vir a público e falar isso escancaradamente. O meu advogado quase infarta, porque, assim, não é mentira o que nós estamos falando, mas eles podem se sentir ofendidos, né? E, apesar de ser verdade, e vir contra nós. Então, eu já estou no 15º processo, então eu não falo, eu já estou com outros problemas com muçulmanos, né? Já estou no STF, só para você saber, eu estou no STF. Então, sério. Meu Deus. Eu ganhei o processo na primeira instância, ganhei o processo na segunda instância, eles recorreram para o STJ e agora eles vão tentar
entrar no STF. Tem casos que eles não precisam ganhar ou perder, eles podem ir passando pelas instâncias e mesmo perdendo, chegar no STF. Se você tem dinheiro, você chega no STF. Segundo o meu advogado, nós estamos chegando no STF. Mas o que eu quero dizer é que hoje nós não temos liberdade para falar tudo. Agora, essas pessoas, elas estão aí com espírito de encantamento, de ilusão, falam bem. Você sabe, Lília, os pastores adventistas têm uma boa formação. Todos eles. Sim. Todos têm uma boa formação. Eu já paguei passagem, dinheirinho suado, para ir lá ver Leandro Quadros em outra cidade, para ver aquele homem falar decorado os versos da Bíblia. Ai, como eu ficava encantada. Fui uma jovem tão iludida. E gastava passagem para ver. A gente não pode deixar de levar em consideração, nessa conversa que nós estamos tendo, e o espectador, para ele entender, todo pastor adventista passa pela UNASP, né? Tem a faculdade deles, tem o sistema de graduação, pós-graduação, todos eles têm uma boa formação, e os que se destacam mais, eles sabem aproveitar esses caras. Você pode ver que a igreja adventista, ela sempre tem alguém na mídia, sempre. Era o Alejandro Bulhon, o nosso tempo mais antigo era o Alejandro Bulhon, né? Depois do Bulhon, agora apareceu o Rodrigo Silva. Então, eles têm sempre alguém muito forte naquele país, na mídia. E eles têm televisão, eles têm não só programa de rádio, programa nas mídias sociais, mas eles têm um canal de televisão na TV aberta. Toda televisão que você assina tem lá o canal da ADSAT, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem revista, tem editora. Então, sem contar que nós estamos falando da organização sectária mais rica do planeta. Não é qualquer organização. Uau! E isso o senhor tem documentos, e o senhor tem PDF, tem documentos disso, não tem, pastor? Quem quiser acessar o pastor no auge da Petrobras, quando a Petrobras ainda era uma grande empresa, né? E a Microsoft estava aparecendo com tudo no mundo, naquele ano, não sei se foi 2005, 2007, naquele ano, a Igreja Adventista, eu tenho os documentos, ela teve mais arrecadação, isso declarado, mais arrecadação que Microsoft ou que Petrobras. Então, nós estamos falando de uma organização extremamente poderosa, não é qualquer organização, tá certo? Eles falam que o Papa é a besta do Apocalipse, mas o Papa não tem satélite no espaço, mas eles têm, né? Pois é, pastor. E diga-se de passagem que nós, como membros lá na Adventista, fazemos tudo, trabalhamos suado, voluntariamente. Por quase 40 anos, e os irmãos todos. Tudo voluntário, tá? E a gente tira do próprio bolso saco de cimento, areia, para construir as igrejas. Porque a Associação Adventista, ela só vai lá na hora do lacinho da inauguração. O resto, a gente corre atrás, a gente vira maceira, a gente cava sapato, a gente constrói e ainda dizima. Porque, segundo Ellen White, sem dízimo, ninguém vai entrar no céu. Então, pastor, o que eu estava dizendo... Ela proíbe até de orar pelo enfermo que não dizima. Ela proíbe até de orar pelo enfermo que não dizima. É uma coisa absurda, mas... Agora, Lília, veja, o problema da Igreja Adventista não é nem o organizacional, nem deles arrecadarem dinheiro. Isso aí, méritos deles que têm um sistema bem certinho, bem redondinho para fazer os serviços. Agora, o grande problema do adventismo é o doutrinal. As doutrinas adventistas, principalmente do juízo investigativo, é uma doutrina extremamente antibíblica, contra a graça de Jesus. É uma doutrina que vai contra o que Jesus fez na cruz. Quer dizer, na verdade, para o adventista, até hoje, Jesus não terminou a obra da cruz. Ele está lá fazendo o juízo investigativo. E o nosso nome pode estar sendo passado agora, a qualquer momento, no juízo investigativo, que começou o juízo lá pelos mortos. Hoje pode estar sendo passado o nome de nós, os vivos. Então, pastor, me permita que a ousadia de discordar do senhor só nesse ponto. É uma organização, é organizada mesmo, eles têm um sistema organizacional bacana. Beleza, vamos concordar nisso.
Só que a gente não fica lá dentro por amor a Cristo. A gente fica É lá uma dentro com escravidão, muito né? terror psicológico, medo de perder a salvação, medo do decreto dominical, medo porque se você sair da única igreja remanescente de Deus na Terra, você não tem mais salvação. Ela é a menina dos A Ellen olhos de White, Deus. a Ellen White chega a falar, Lília, que você não pode ter a arrogância de crer na sua salvação. Sim, Ela, ela ela fala diz assim. que é pecado. Ela diz que é pecado. Então, as arrecadações são milionárias. É de um povo sincero, de gente como eu que estive lá dentro, mamãe, vovó, meus avós, meus tios, estão todos lá dentro, dizimando fielmente, morrendo de medo de não dizimar. Então, a organização fica bilionária, sim, por causa do terror. Porque se dizima isso numa igreja liberta, da graça, você dizima com alegria, é outra situação, pastor. Você não está com medo do juízo investigativo e planejando pegar suas 2 filhas e sair fugindo para cima de uma montanha no decreto dominical, igual eu vivi o terror por 37 anos. É Quer dizer, outra ela história. construiu essa pirâmide de estrutura empresarial baseada no terror. Isso é uma denúncia grave que você está fazendo, né? Mas o que eu quis E aí, dizer, Lília, o que eu quis dizer é o seguinte: o problema maior da organização não é nem ela ter dinheiro. Aí você citou um outro problema, é como ela tem dinheiro. Aí você falou que é na base do terror, né? Você citou isso. sim, E eu estou dizendo que, além disso, além desse problema que é grave, que você acabou de colocar, tem o problema doutrinário, né? Que é um sim, sistema que tira a pessoa da graça de Jesus e impede as pessoas, na verdade, de chegarem até plenamente a esta graça e ser livre em Cristo Jesus pelo exatamente. grande amor de Deus. Pastor, eu tomei um grande susto há 12 anos atrás, porque eu me sentia assim, na igreja verdadeira, na igreja que ia ser salva, eu tinha a única profetisa que Deus falou na terra, sabe? Desmentindo a Bíblia em Hebreus 1:1, que diz que Deus falou através de seus profetas e hoje nos falou através do Filho, né? Não tem Ellen White ali em Hebreus 1:1, não achei Ellen White até hoje. Então, eu acreditei nessas falácias todas e quando eu descobri que Jesus tudo pagou por mim na cruz, eu tomei um Tetelestai. susto. O medo, tetelestai, estar consumado, foi tão forte para mim essa descoberta que só quem viveu presa por trás das grades de um sectarismo sabe a dor que é. Na cabeça da gente, eu queria te falar só de coisas, eu voltei o assunto aqui um pouquinho. Eu queria falar só de coisas felizes, mas na cabeça da gente passa tantas tragédias, tantos empregos que eu perdi, tantas multinacionais. Se eu lembro do banco Bamerindos, HSBC Bamerindos, eu tive a Foi o banco que eu oportunidade de tive a primeira conta. Aí, tive a oportunidade de entrar pela porta da frente, eu saí do Bradesco, ia direto para o Bamerindos, mas tinha um cursinho preparatório sexta-noite, depois do pôr do sol. Jamais eu iria trair a minha igreja, não fui. Petrobras, tantas e tantas empresas que eu e meu marido, gente, nós temos muitos vídeos aqui no meu canal, eu conto o testemunho completo de empregos que a gente perdeu. Eu fiz uma live na praia com meu marido esses dias, pastor, foi muito divertido que a gente ainda está se reencontrando no mercado de trabalho. Eu e Elton estamos ralando muito, trabalhamos hoje com higienização de estofados, mostrei a situação do nosso carrinho não é do novo, não. Mas quantos carros eu poderia ter tido se eu não largasse tudo por causa do sábado? O Elton largou a Vale do Rio Doce, a Samarco, tantas empresas por causa do Olha, sábado olha e o do prejuízo, medo olha o da Ellen White. prejuízo, olha o prejuízo que uma seita pode causar a uma família. É um Eu prejuízo, é prejuízo financeiro, é prejuízo à saúde, é prejuízo espiritual, é muito prejuízo. Né? A gente não imagina. Aí você tá colocando uma coisa que a gente pode chamar a atenção da importância da apologética por causa disso. Porque a pessoa que isso cai na mão de uma seita, que se torna escravo de um sistema, ela perde tudo. Por causa do quê? tudo. De uma doutrina antibíblica, não é de Deus. De uma mulher que se diz ter tido visões e que Deus falou com ela. Então, pastor, voltando aqui um pouquinho atrás, eu estava dizendo para o senhor que eu estava nessa igreja, frequentei 2 anos e meio lá,
líder de célula, feliz da vida, cantando, tocando lá com ela, fiz coral e falando com o pastor. Pastor, cuidado, Adventista é uma seita, deixa eu dar uma palestra aqui, deixa eu falar menos para os jovens aqui, para a sua igreja, para ficar alerta. E ele, despercebido, distraído, não permitiu, tá? Eu fiz um vídeo e denunciei isso. O que aconteceu? Ele pegou o microfone, elogiou o Rodrigo Silva lá no culto, eu fiquei triste com ele, pedi um gabinete, fui para o gabinete orar, conversar de novo com ele, sempre em paz, conversando, tentando dialogar, para alertar a igreja dele, 400 membros. E aí foi a gota d'água, ele elogiou o Rodrigo Silva no microfone, e 2 membros da igreja dele vieram falar comigo, Lília, é verdade que você tem um canal no YouTube? Você foi adventista? Eu falei, fui. Irmã, eu estou adorando a TV Novo Tempo, eu estou recebendo curso bíblico lá na minha casa, porque eu acho assim que Bíblia nunca é demais. 2 membros da igreja, e um era da liderança dele, tá bom? Então, o que é isso? Falta de preparo. Nós estamos aqui para pedir, pastores, vamos trabalhar, vamos nos engajar nessa obra, porque os irmãos que chegam no meu canal, no meu Messenger, no meu Instagram, no meu WhatsApp do canal, chegam destruídos, pastor Martinez. Eu tenho a irmã Lucileide, um abraço, um beijo, ela me permite contar. Lucileide perdeu o irmão dela, eu fiz um vídeo, o vídeo chama-se O Frescor do Adventismo, parte 1. Eu fiz 3 já. O Frescor do Adventismo, parte 1, que não existe frescor nenhum. Eu conto que o irmão da Lucileide era um empresário muito bem sucedido no Nordeste, ficou adventista, começou a virar vegetariano, Ellen White, juiz investigativo, foi ficando doido, igual eu, já fui morar no mato 2 vezes, com as minhas filhas, com a minha Você já família, com meu foi? marido. Já fui 2 vezes, fui vegetariana, roxa, não comia nem caldo quinó, nada industrializado. No final de 2 anos eu estava anêmica, doente, e se eu visse uma galinha passando no quintal, eu dava vontade de comer a galinha crua, viva. Então, de novo, aquele parênteses, né? Você então foi vitimada na questão espiritual, você foi vitimada na questão financeira e de trabalho e foi vitimada na sua saúde. Sim, pastor. Fiquei anêmica, fiquei doente, voltei para minha casinha, que a gente tinha ido lá para a roça, voltei para minha casinha e tanta luta até o dia de hoje para a gente se manter. Pago aluguel, é 19 anos de casado, pagamos aluguel, porque todas as oportunidades que tivemos, né, a gente largou por causa do sábado. Gente, assista os meus vídeos, são interessantes as histórias de como que o Elton me ligava e falava assim, Lilian, a escala mudou. E eu acabei de ser promovido, vou ser fiscal dos rapazes aqui do setor, lá na Vale do Rio Doce. Ele me ligava, a escala mudou, eu tenho que trabalhar sábado. Eu falava, Elton, vem para casa agora, nós somos fiéis a Deus e a igreja adventista do 7º dia. Ele pegava a roupa e vinha com a roupa do corpo, não recebia nem aviso. E isso não foi uma vez. Nós temos 19 anos de casados e histórias que eu conto aqui em testemunhos e testemunhos de outros irmãos que estão aqui no nosso canal. Várias entrevistas lindas, venham conferir. Pastor, para concluir essa história, 2 membros da igreja dele estavam recebendo cursos bíblicos de adventista. E o que acontece? Eu louvo a Deus, porque neste ano de 2024, o mover de Deus é muito forte. O pastor André Valadão respondeu uma caixinha de perguntas. E eu louvo a Deus por aquela caixinha de perguntas todo dia. Eu estou muito feliz, pastor. Só quem foi preso numa seita pode dar glória a Deus do profundo do coração, como eu. Eu sei o que era aquilo que eu vivi. Você sabe uma coisa que ajudou o André Valadão a ver? Diferentemente do Brasil, até o Rodrigo, a gente conversou sobre isso, o Rodrigo Custódio. Nos Estados Unidos, o povo tem convicção que o adventismo é uma seita. Não é igual aqui no Brasil, que os pastores no púlpito elogiam a igreja adventista. E como o André está lá nos Estados Unidos, acho que é em Flórida, o que aconteceu? A visão dele amplificou. E foi uma bênção ele ter comentado isso. Foi uma bênção. Glória a Deus. Hoje temos o pastor Eliseu Rodrigues, que já abriu espaço aí para o Rodrigo Custódio. Rodrigo Custódio já foi entrevistado por ele, e ali pôde contar um pouco do terror, do que a gente viveu, das falácias, das mentiras, dos plágios da Ellen White. Pastor João Flávio, eu tenho 50 anos, fiz 50 anos esse ano. Eu li Parabéns. O Grande Conflito. Obrigada. Eu li O Grande Conflito como a minha segunda Bíblia. Eu venerei aquele livro.
E hoje eu descobri que nem Ellen White escreveu ele, ela plagiou, ela copiou. Eu li conselhos sobre regime alimentar, vida e saúde a vida inteira, me tornei vegetariana, fiz radicalismos que estão escritos ali naquele livro. Ellen White vê que 1 grama de carne não pode estar no estômago de um salvo. Nenhum salvo vai ter nem 1 grama de carne no estômago. Já fiz vídeo sobre isso também, tomando um cafezinho aqui com bolo. E eu comento, escravidão. Eu tive a liberdade de ler o livro, estou terminando o 3º volume do livro do Gleason, que ele vai tratar de Ellen White. Só para você ter uma ideia, essa dieta alimentar que você fez, a Ellen White pegou de grupos esotéricos. Eu descobri isso agora. Mas ela não só pegou de grupos, como ela plagiou de grupos esotéricos. É absurdo isso aí. Essa questão... Pode falar. Ainda fala, Deus me mostrou. E é tudo plágio. Tudo plágio. Inclusive está no grande conflito e no desejado de todas as nações. Então, o que acontece? Você estava achando que estava recebendo uma revelação de Deus para a dieta dos últimos dias e, na verdade, você estava diante de uma realidade esotérica que a Helena Blavatsky e outros esotéricos trouxeram para o mundo moderno, né? Pois pastor. Críticos vão dizer que nós estamos aqui combatendo quem quer viver uma vida saudável, fazer exercícios, ter uma alimentação saudável, uma dieta balanceada. Críticos, acalmem seus corações. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos aqui tratando de uma doutrina herética, de uma mulher que fundou uma igreja e está morta e manda na igreja adventista até o dia de hoje. Num gole de café ela manda na sua vida, até hoje. Olívia, nós não somos contra as pessoas terem uma vida balanceada em todos os aspectos. Toda a igreja evangélica não é contra isso. Paulo fala que o exercício físico para pouco aproveita, mas ele não fala que não aproveita para nada. Eu mesmo estou fazendo as minhas dietas, estou fazendo os meus exercícios físicos. Agora, eu atrelar um pedaço de carne à minha salvação, eu atrelar uma xícara de café à minha salvação, aí já é fim do mundo. Pior, a Ellen White fala para os outros não comer porcos, mas ela gostava de uma pururuca. E ela permitiu que os adventistas do 7º dia tivessem lá as suas criações de porcos, porque era a única fonte de renda dessas pessoas. Então, ela abriu exceção para várias famílias. Então, quer dizer, é um absurdo isso aí, né? Você associar a salvação das pessoas, porque uma coisa é assim, se a igreja adventista tivesse uma dieta alimentar voluntária, sem ser espiritualizada, religiosizada, e aí a pessoa poderia ou não seguir aquela dieta, tudo bem, mas eles colocam isso como uma imposição, né? Como imposição, pastor, como quesito de salvação, assim como eles colocam o dízimo também, como quesito de salvação, e eles pegam pesado. Olha, pastor, o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que também é um plágio, e eu fui enganada por tantos anos, ele diz que a mensagem da reforma de saúde está ligada à tríplice mensagem angélica de Apocalipse. Quando João fala, vi outro anjo voando pelo meio do céu, e aí ela junta aqueles 3 anjos que estão voando no meio do céu com a reforma de saúde. E fala que esta mensagem está ligada, a reforma de saúde está ligada à mensagem tríplice, como o braço está à mão. Então, ela viu isso, e eu tomei isso como tão importante que eu falei, meu Deus, o que seria de minha mão, meu braço sem a minha mão? Olha só, ela viu que os 3 anjos estavam proclamando isso, que nós devemos ser vegetarianos, nós precisamos ser radicais, parar de comer carne, parar de comer... E a gente já adventista já não come camarão, nem petiscos, nem bacon, nem café, nem nada. O adventista já vive na escravidão de Levíticos 11, aquela regra levítica lá para o povo de Israel. O adventista já vive nessa regra. Inclusive, Lilian, só uma nota. Até o pastor Luiz Saião faz o comentário. Eu estou ouvindo na minha Rota 66 o comentário de Levítico. Quando você analisa a proibição alimentar de Levítico, você vai descobrir que ali não tem questão só dietética. Claro que existem questões dietéticas, né? Mas não é só isso.
Ali tem questões religiosas. Então, certos animais não poderiam se comer, não é porque fazia mal, é por uma questão litúrgica, para que o indivíduo não caísse em tentação de imaginar que aquela carne, que aquele sangue, que aquela comida fosse um fetiche espiritual para trazer força e vigor para a vida dele. Está entendendo? Então, muitos animais que estão lá em Levítico, e há uma proibição de usá-lo como alimento, não é porque faz mal de fato. Muito pelo contrário, alguns fazem muito bem. É porque Deus estava segregando o seu povo de cair em idolatria, de cair numa veneração aos répteis, aos animais, etc. Então, ali tem a ver com liturgia, tem a ver com idolatria, e não com dieta. Só na cabeça de Ellen White esse tipo de coisa ocorreu, né? E dos esotéricos, obviamente. Mas ela tem os seus emissários, né? Seus líderes que colocam isso na cabecinha da gente desde pequenininha, igual eu cresci na igreja desde pequenininha. Lá funciona assim, rol do berço até 5 anos, depois primários até 10 anos, depois de primários, juvenis, depois adolescentes e jovens. Eu fui professora de todas as classes. Desde pequenininha você ser doutrinada, carne de porco é pecado. Só animal que rumina, que tem unhas fendidas. Olha, não come camarão, não come mariscos. Eu fui uma pessoa que não pude experimentar bacon por 37 anos e achava que um pedacinho de bacon poderia me levar para o inferno. E, além disso tudo, a reforma de saúde, que era uma prisão que eu falava, eu tenho que conseguir. Mas desempregada, falta dinheiro por causa do trabalho do sábado que você não tem, vivia vendendo, autônomos, né? Fazendo coisas ali, vendas ali e aqui. Como que compra os produtos da Superbom? Outra empresa adventista milionária, o suco de uva mais caro. Ou como entra num restaurante vegetariano da Igreja Adventista e paga uma fortuna para se alimentar ali. Você sabe que eu tive a pachorra uma vez de ligar na casa publicadora de sábado, né? E quem atendeu foi o guarda. Aí eu falei pro guarda assim, mas você está fazendo o que aí, menino? Você não pode trabalhar, nem você, nem teu servo, nem tua serva. Estava trabalhando. Pastor, o nosso amigo, né? A gente tem um amigo, eu e Elton está aqui do meu lado, meu esposo. A gente tem um amigo que foi o segurança e porteiro da Rádio Novo Tempo aqui em Vitória. Gente, eu sou tão antiga, e eu tenho autoridade para dizer sobre o Adventismo, porque eu vim da história do Adventismo aqui no Espírito Santo. Então, pastor, eu fui uma pessoa que, aos 18 anos, com o meu primeiro emprego, eu paguei o carnezinho para comprar a primeira antena AM de rádio aqui em Vitória, no Espírito Santo. A capital de Vitória está aqui do meu lado. Bicho, você ajudou a comprar a rádio. Eu paguei a antena, paguei o carnezinho fielmente, compramos a antena AM, tornou-se FM, Novo Tempo FM, explodiu aqui em Vitória. Eu fui lá, fiz várias visitas à Associação Adventista de Vitória, praticamente quase trabalhei lá, prestei muitos serviços lá, a Rádio Novo Tempo e a associação, a rádio e a Igreja Central de Vitória é no mesmo terreno, é um quarteirão no centro de Vitória. Eu cresci aqui, eu nasci aqui, e eu participei da compra da antena, do que viria a ser hoje o grande império de TV, aí da Novo Tempo e tudo isso aí que o senhor falou. Satélites e mensagens heréticas, o quê? Hospitais, pastor. Não vamos falar dos hospitais, não, porque é muito polêmico, vai embora a live. Eu sei que eu nunca entrei... Aí você vai falar de aborto também. Você está sabendo do aborto, né? É pesado. Deixa para lá. Que eu nunca fiz um curativo no hospital adventista. E eu também nunca tive condições de pagar a mensalidade da escola adventista, porque é caríssimo. E diga-se de passagem, se você está aqui, passou por essa live, viu esse pedacinho dessa conversa, em nome de Jesus, vigia. Cuidado com a sua criança. Não põe ela numa escola adventista, não. A mensalidade é cara, como outra escola particular. Tudo bem, não é pela mensalidade, não. É pela doutrinação. Eles são caprichosos, são zelosos, são organizados. Eu fui assim também. Só que a sua criança vai sair de lá doutrinada a respeito do sábado. Logo, ela vai ser convidada para entrar no clube de desbravadores. Eu fui desbravadora há muitos anos. Minhas 2 filhas foram. Aliás, só a minha mais velha. A outra foi liberta pequena. Então, o clube de desbravadores encanta.
faz desfile 7 de setembro, tem atividades ao ar livre, atividades esportivas, e aí encanta o seu filho. Quando você vê, o seu filho está pedindo para se batizar numa igreja adventista. Corre, povo, sai disso, sai dela. Porque quando uma pessoa chega para mim, pastor, dá dó. Ninguém tem noção do tamanho da escravidão, né? Oi? Ninguém tem noção do tamanho da escravidão que isso pode gerar, né? O sistema é cruel, é bruto, né? Cruel. Eu estava te contando da Lucileide, vou só confirmar, assim, terminar. O irmão dela era um grande empresário, foi falindo, foi ficando vegetariano, foi entrando nos livros da Ellen White de cabeça, já começou a comprar uma terra, já foi para o meio do mato, e já começou todas as ideologias, né, da doutrina da Ellen White. O que aconteceu? As empresas foram falindo, ele foi a zero. Viveu de cesta básica por um tempo que a própria irmã Lucileide fornecia para ele. A igreja adventista, nessas horas, dá uma desprezada, né? Primeiro, suga tudo que ele tinha. Enquanto ele era empresário, eu tenho certeza que ele estava lá na frente toda hora. Toda seita faz isso. Toda seita faz isso. E aí, pastor, o que aconteceu? Agora, em 2021 ou 2022, a irmãzinha encontrou o irmão dela enforcado. Ele se suicidou, tirou a própria vida enforcado. Perdeu a família, perdeu todas as empresas e não suportou essa pressão. Esse é um caso. Eu não posso expor aqui o meu telefone, que eu estou até usando aqui, o meu Messenger, o meu telefonezinho do canal, que está aqui. Esse aqui é só um aparelhinho do canal, que eu uso só para o meu canal. O quanto de mensagem chega de gente pedindo socorro. Não posso expor a vida das pessoas, mas Deus vê e sabe. Se você pode pular fora disso enquanto há tempo, não caia nesse engodo, não. Se informe. Procure o canal CACP para que possamos. Ouça os meus testemunhos nos meus vídeos, que são tão simples, mas são histórias de vida. Eu vivi na minha pele. E sejam libertos, em nome de Jesus. As igrejas não têm noção da nossa luta, não têm noção do problema que é tudo isso, acha que, né, é maravilhoso e tudo mais, mas só vocês que vêem da pele sabem disso. Nessa última vez que eu liguei para o pastor Sayão, eu falei isso, pastor Sayão, quando o senhor senta com o Rodrigo Silva, é como se o senhor estivesse batendo na cara de um ex-adventista. É como se o senhor estivesse espancando ele, porque ele se sente traído. Ele se sente traído. Tem um amigo meu, nos Estados Unidos, eu acho que eu passei o teu zap para ele também, é um médico. Ele é um ex-adventista, um ex-ancião. Um cara fantástico, maravilhoso. Meu amigo. E ele falou assim para mim, pastor Martinez, eu e a minha esposa e meus filhos já estamos numa igreja evangélica nos Estados Unidos. Estávamos tirando a nossa família de lá. Quando eles pediram, já que estavam saindo, ou pensando em sair, em alguém do mesmo nível do Rodrigo Silva para eles ouvirem também. Aí ele falou, então eu indiquei o pastor Sayão. E ele disse para mim, eles estavam ouvindo o Sayão, gostando muito, estavam já quase rompendo os laços, quando o Sayão foi pela primeira vez para o podcast com o Rodrigo Silva, jogaram um monte de confetes, um em cima do outro, e aí a família recrudesceu e voltou para o adventismo. Então, você imagina a dor desse irmão, que ficou mais de 30 anos como ancião também da organização. Ele é um médico, não é qualquer pessoa, não. Um cara muito bem instruído, um cara que conhece Bíblia, tanto que ele se libertou, né? Foi um cara que não aceitou as mentiras do adventismo, estava tirando a família, aí acontece isso. Então, nós, pastores, principalmente os que não são apologistas, que estão aqui assistindo essa live, que eles possam ter consciência do papel deles na edificação das suas igrejas. Eu te conto uma coisa, Lília, eu sou pastor há 30 anos, eu nunca perdi a minha ovelha para uma seita, nunca. Já perdi membro para uma outra igreja evangélica, já perdi membro por outra circunstância, mas para a heresia e para a seita, eu nunca perdi, porque eu sempre procurei bater nessa tecla. E eu espero que os colegas que estão nos assistindo também façam isso. E a você, Lília, e a todos os que estão trabalhando, que têm esse testemunho, não cessem de testemunhar, de alertar, porque o perigo é grande.
Amém, pastor. Eu conto com as suas orações, conto com a sua ajuda sempre. Sempre que eu preciso, né, da ajuda, eu corro lá no pastor, ele manda para mim os materiais, as PDFs. Esse homem é preparado, ele tem tudo, viu, gente? Sobre qualquer assunto que a gente conversou aqui, se você ficou em dúvida, pode entrar em contato. Entre em contato com o nosso canal, com o pastor CP, que eles têm material e documento. O cara perguntou um assunto para mim, eu mandei PDF. Aí ele falou assim para mim: o senhor não poderia me atender verbalmente? Eu gostaria de ouvir a sua voz. Aí eu escrevi para ele assim: querido, tenho muitos afazeres, os meus PDFs são a minha voz. Então, o que você está perguntando está no PDF. Aí ele falou assim para mim: o senhor não tem amor próprio? Aí eu mandei 5 PDFs sobre amor próprio para ele. Muito bom! Ai, meu Deus. Ele queria PDF sobre amor, eu mandei. Pastor, eu sou muito simplesinha, eu só posso contar o meu testemunho. Temos grandes teólogos, grandes apologetas, apologistas no Brasil. Temos pessoas preparadas. E eu vou fazer um apelo aqui. Pastor Luiz Saião, eu não conheço o senhor pessoalmente, meu canal é tão pequenininho, talvez o senhor nunca veja. Mas se algum dia o meu apelo chegar até o senhor, pelo amor de Deus, não deixe se enredar por encantamentos de um arqueólogo que sabe que está mentindo e segue mentindo. Não é possível que o homem cave tão profundo arqueologicamente e descubra tantas verdades sobre o cristianismo e não descubra que Ellen White mente e inventou que Jesus não pagou por nós na cruz todo o preço. E meus pecados e os seus vão ser jogados num bode que vai ficar perambulando num deserto o resto da eternidade e eternidades. Então, pastor, se um dia o senhor puder falar para o pastor Luiz Saião, passe meu zap para ele, eu apelo e peço para ele. Assim, eu quero agradecer o pastor Eliseu Rodrigues, né, que eu estava dizendo, pastor André Valadão, tem um outro pastor, Rodrigo Mocelin, estava assistindo uns vídeos sobre ele, muito bom, ele tem se posicionado. Eu agradeço muito a Deus por cada pastor, por cada servo de Deus que tem se posicionado contra as heresias. Porque se vocês soubessem como é bom ter sido liberto por Jesus, que alegria eu tenho em Cristo, na salvação que Jesus pagou por mim. E parem de julgar quem sai do Adventista, achando assim, essa aí saiu do Adventista porque ela quer pecar, porque ela gosta. Eles me falam que, eu até separei aqui no meu celular alguns prints ofensivos, né? Essa aí passou pela porta larga, o caminho estreito do Adventismo é que leva para a salvação. Parem de julgar, queridos. Aqui não tem ninguém querendo pecar. Nem eu, nem pastor João Flávio Martinez. Não estamos aqui na terra brincando, nem com o nome santo de Jesus e nem com o evangelho de Cristo. Nós não queremos pecar, nós queremos ser servos fiéis, felizes na presença do Senhor, porque Ele tudo pagou. É tão fácil obedecer a Jesus na liberdade da graça, é só ser fiel a Jesus. O dízimo não vai me matar. Se eu for dizimista fiel, amém. Se eu não for dizimista fiel aquele mês, eu não tenho que ficar repondo o dízimo, correndo, pagando os atrasados. Chega de escravidão. É importante comentar sobre o dízimo, só um comentário. O nosso dízimo, que é o que é citado em Hebreus 7, não é o da lei, é o abrâmico. E eu te pergunto, Lília, quem pediu o dízimo para Abraão? Você lembra? Não, pensa aí um pouquinho. Lembro. Ninguém. É mesmo. Ninguém pediu. Ele quis dar o dízimo. Então, o dízimo da graça, ele é voluntário. Ele é pela fé. Ele é pelo amor. Ele tem que ser dado com alegria, não com dor. É tá verdade, certo? Pastor. Outro dia, o irmão chegou em mim e falou assim, olha, eu estou endividado, o que eu faço? Falei, onde você está devendo? Lá e lá. Se eu dar o dízimo, eu não pago lá. Falei, então você paga lá primeiro, porque não adianta você dar o dízimo aqui e dar mau testemunho lá. O que adianta pagar o dízimo? Né? Os velhos da padaria da esquina falam lá o crente caloteiro indo para a igreja dar o dízimo, né? E a padaria não paga. Você está entendendo? Então, quer dizer, não adianta, você tem que entender, o dízimo da graça, ele é um ato de fé, ele é um ato pedagógico, né? Porque os crentes, ao começarem a dizimar, eles vão aprender a fazer conta, mas ele tem que ser uma coisa de amor, de gratidão, de louvor, faz parte do culto dele.
Tanto que na nossa igreja nós nem passamos a salva. O gasofilácio fica lá na frente, como Jesus orientou, a pessoa tem que ir lá levar a oferta. Por quê? Porque é um culto, faz parte do culto. E tem que ser, para funcionar o culto, tem que ser pela fé. Se eu estou dando pelo temor de perder o dinheiro, esse culto não vale para Deus, porque a hora e já é chegada em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:24. Então, se você levar o teu dízimo lá, como faz a Universal, como faz a Adventista, levar o dízimo lá por uma violência emocional que fizeram sobre você, Deus não vai receber aquele dízimo. Deus não vai receber. Você está devendo para todo mundo e vai dar dízimo, né? Você está tudo errado. Tua vida está toda torta. Tudo errado. Então, quando a gente entende como é o dízimo da graça, a nossa vida muda. Eu sou, sabe, Lília, muito abençoado, sempre fui mais que dizimista na minha vida. Às vezes, a minha mulher, por exemplo, eu recebo só uma oferta da igreja, uma cooperação. Eu não tenho um salário do nível que a Igreja Batista orienta a denominação para pagar os seus pastores. Então, a igreja me dá uma oferta. Eu até gosto, porque eu sou livre para poder viajar, para poder dar os meus congressos, mas eu sou um dos maiores ofertantes da minha igreja. Eu tenho prazer de ofertar na minha igreja, tá entendendo? Além do CACP, que para manutenção do CACP eu gasto quase R$2.000 por mês, que é pouco, na verdade, se você parar para pensar na magnitude do nosso trabalho. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: toda contribuição na graça que é feita à igreja tem que ser feita de coração, e não por violação ou por coerção. Tem que ser dado com amor, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém, glória a Deus. Pastor, você sabia que dentro do Adventista, para encerrar, já que nós já estamos com 1h10, 11, pastor, você sabia que lá na eu lei... Talvez eu vou ter que me retirar também, porque eu talvez vou ter que ir no velório, né? Eu acabei de perder meu tio, então talvez vou ter que passar lá. Foi agora mesmo, viu, gente? Quando a gente estava começando a live, né, pastor? Até eu dei licença para que ele cancelasse, mas ele preferiu a gente continuar, né, pastor? Sim. Mais uma vez, então, a gente queria dizer para todos que Jesus nos salvou, glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O trabalho dos apologistas é muito importante. Pastores, fiquem atentos. E quando uma pessoa sai do adventismo, ela precisa muito de apoio. O meu canal está aqui para apoiar. O pastor Martinez sempre envia pessoas para mim, dá meu WhatsApp para que a gente possa conversar e orientar também. E muitos dos nossos irmãos têm sido libertos. Se você já sentiu dentro do seu coração que está errado, está fora da Bíblia, que você está incomodado com isso, não tenha medo. Jesus está te tocando para você ser liberto também. Não fica com medo da Ellen White, os terrores que os pastores todo sábado ficam colocando na sua cabeça de medo. Não saia, não saia. Se você sair, você é joio. Não tenha medo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos em Cristo. Permita-me fazer uma colocação. Por que eu sou tão firme com relação a líderes de seitas? Não só o Rodrigo Silva, não só o Leandro Quadros, não só esse pessoal adventista, todas as seitas, eu sou muito firme com os líderes, porque eu tenho amor pelas vítimas. As pessoas não conseguem entender que esses caras são vitimizadores. Tá? Parece que os pastores e alguns crentes é igual direitos humanos, que a gente brinca que é direito dos manos. O direito da família que perdeu o marido, que perdeu o tio, que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que foi atropelado, que foi morto, que esfaqueado, roubado. Essas pessoas não têm direito. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando eu me aproximo de um líder desse, eu falei isso não só para o Saião, falei para o pastor César Cavalcante, falei para o Tarde, falei para tantos outros amigos meus que têm programas também, e disse para eles o seguinte: quando a gente se aproxima desses líderes que vitimizam as ovelhas, imagine você, o adventista põe assim na cabeça, é tudo farinha do mesmo saco. Imagine você é um adventista que está frustrada, decepcionada, está querendo sair do movimento. Aí você vê
que as igrejas se aliam com a igreja adventista através do Rodrigo Silva, através das músicas, dos grupos. O adventista que está saindo, ele fala assim, não vou para lugar nenhum, é tudo farinha do mesmo saco. Eu vou sair do engano 1 para ir para o engano 2. Eu vou sair da frigideira para cair dentro do fogo. Então, esse meu jeito firme que eu sou, sem perder o amor, a ternura, mas com firmeza, porque eu tenho amor por pessoas como você, por pessoas como o Gleison, por pessoas como o Rodrigo e tantas outras pessoas que foram vilipendiadas, que foram arrebentadas pela organização sectária, que tirou tudo delas, que tirou a família. Você ainda, graças a Deus, Lília, você não perdeu a sua família. Eu conheço irmãos, pessoas que hoje estão na igreja, mas que são testemunhas de Jeová, por exemplo, que perdeu toda a família. A família foi embora, Lília, porque a organização Sociedade Torre de Vigia orienta a abandonar o apóstata. É pior ainda. Então, assim, ninguém imagina o que essas seitas fazem. Como a gente estuda, pesquisa e sabe o que eles fazem, então a gente não pode ter aproximação. Vou terminar contando uma história. Quando eu era membro do Conselho de Pastores aqui da minha cidade, o padre, chamado até Albuquerque, conheci o padre, tive até uma certa aproximação com esse padre, chamado Albuquerque. Eu era membro da diretoria do conselho. Ele veio e pediu para ser membro do Conselho de Pastores. Um padre ligado à Diocese Católica, veio até a nossa ordem de pastores, que era a Associação dos Pastores de Rio Preto, da minha cidade, e ele pediu para se membrar. Eu pedi a palavra, me deram então a palavra, porque fazia parte da diretoria, e eu me coloquei de pé e falei assim, padre, nós não temos nada contra a sua pessoa, mas em nome dos milhares que a sua organização já matou, já vilipendiou, já deturpou, já doutrinou errado, em nome de todos os crimes da sua organização, nós não cederemos e não aceitaremos o senhor como membro desta ordem, porque aqui é uma associação de pastores evangélicos, e nós jamais faremos ecumenismo com uma igreja que cometeu crimes, que cometeu assassinatos, e além de estar cheias de heresias. Do nada, assim, os outros pastores ficaram de pé, me apoiaram na decisão, e o padre não se tornou membro da nossa ordem de pastores. Mas eu vou te contar uma coisa, Lília. Se botasse para votação, a maioria dos pastores ia aprovar. Se eu não levanto e falo, porque assim, eles acabaram me apoiando na hora que eu falei, porque eles ficaram constrangidos. Não, eles ficaram constrangidos na frente do padre. Aí, tipo assim, agora vamos abraçar o João Flávio, porque ele já jogou a gente na água, né? Mas se fosse para votar secretamente, para quem apoiasse a entrada de um padre, líder da diocese, na nossa ordem, eles iriam aceitar. Eu estou falando do Conselho de Pastores, que tem várias igrejas. Eles quase aceitaram o padre, foi por um triz. Então, você imagina o problema espiritual que nós estamos enfrentando. Seitas poderosas e pastores sem estrutura teológica, espiritual, sem entendimento das coisas, liderando o povo. É por isso que nós vemos tanta tragédia espiritual, eclesiástica no Brasil, por causa desse problema. Pastor, é uma triste verdade, falta de posicionamento. E eu digo mais, no vídeo sobre os pastores que eu fiz esses dias aí, tá aqui no meu canal, como são os pastores na graça e na lei. Eu disse a palavra covardia, porque por covardia, por medinho de perder os membros, e aí eles vão acariciando, vão passando panos quentes. Que não sejamos medrosos. O Senhor não chamou os medrosos. O Senhor conta com aqueles que têm coragem de falar a verdade e de gritar para o mundo inteiro que só Jesus Cristo salva. Jesus não precisa de muleta de ninguém, de pena inspirada de ninguém, de luz menor de nada. Ele é a luz do mundo e ele já veio e nos salvou. Pastor, muito obrigada por estar aqui. Pode falar suas palavras finais, pode se despedir, falar o que eu quiser. Eu agradeço de coração por tudo. Eu só queria dizer para você não desistir, você continuar firme.
eu mantenho a minha palavra que eu disse a teu respeito. Você tem uma boa oratória, você tem um bom testemunho, você fala com convicção, você transmite fé, coragem. Então, assim, não pense que porque nós temos aí o site do Gleison, o canal, também do Rodrigo, eles têm o papel deles. Mas pessoas como nós e você, nós temos o nosso papel. E o seu caso, os seus depoimentos, a sua experiência, o seu trabalho, formiguinha ali, um a um, ajudando, isso não tem preço. Só na eternidade você vai saber a magnitude desse trabalho. Está entendendo? Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: com Deus não tem sofrimento grátis. O que eu quero dizer com isso? Se Deus te permitiu sofrer tudo isso que você sofreu no Adventismo, Deus pega esse limão gigante que você viveu e ele faz uma limonada espetacular. O que eu quero dizer? Que a Bíblia nos orienta que Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Você viveu na maldição tanto tempo. Então Deus quer pegar essa maldição toda que estava sobre você e transformar não só em bênção para você, para o seu marido, para suas filhas, mas Deus quer transformar em bênçãos para milhares de outras pessoas que vão te ouvir. Então não se cale, não desista, continue firme. O meu ministério, Lília, mais do que qualquer outra coisa, eu diria para você que é dar voz para pessoas como você. O meu ministério, mais do que qualquer outra coisa, é apoiar pessoas como você. Porque essa é a minha missão. Por isso que o site e o canal do CACP, eu não digo que ele é meu, ou da diretoria do CACP. Ele é seu, ele é nosso. Sempre que você quiser, sempre que você precisar, está tudo à sua disposição. Porque esse trabalho eu vou passar. É óbvio que uma hora Jesus me chama, nós perdemos agora recentemente o doutor Adalto Lourenço, um grande criacionista, aos 66 anos, eu logo vou também, mas você vai estar aqui. E se eu te apoiar, se eu digamos assim, regar e alimentar, eu sei que você vai se tornar uma árvore frondosa que vai continuar o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Pessoas como você é que vão dar continuidade. Quem sabe amanhã ou depois você não vai estar cuidando do CACP para mim. Eu não sei. Você está entendendo? Deus não sabe. Eu não sei. Amanhã ou depois eu passo, vocês é que vão cuidar do CACP. Vocês é que vão se juntar, o pastor João Flávio deixou um trabalho bonito aí, vamos continuar, porque não é dele, é nosso. Porque essa é a minha ideia, é fazer um trabalho para vocês, para que vocês continuem livres e na graça. Lília, um abraço a você, ao seu marido, eu esqueci o nome dele, repete para mim. O Elton. Estou aqui, só na expectativa aqui, nos bastidores. Assistindo dos bastidores. Um abraço para ele. Sua filha, como é que chama as duas? São Fernanda, a casada, e o Emily, que está aqui com a gente. Então, um abraço para elas e dizer para vocês o seguinte, permaneçam firmes, Deus abençoe você, peço perdão, porque nós poderemos até continuar mais, mas eu estou aqui olhando na tela do computador, vendo aqui meu zap aberto, porque eu estou esperando aonde vão fazer lá o velório, porque a gente tem que ir para lá. Mas, graças a Deus, nós perdemos um tio, mas um tio já bastante velhinho, ele tinha já mais de 80 anos, e não só isso, ele é crente. Então, a gente tem uma esperança bendita. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Inclusive, esse meu tio hoje deve estar contemplando Jesus, porque ele não está no pó, dormindo. Ele não está inconsciente, ele está contemplando Jesus. Então, a gente, sabe o que é? Eu não tenho uma perspectiva tão ruim da morte. Porque Paulo disse lá em 2 Coríntios 8, Paulo disse assim, enquanto estou no corpo, estou apartado do Senhor. Quando eu deixar esse corpo, eu estarei com Cristo. Quando eu desfazer-me desse tabernáculo, eu estarei com Cristo. Então, quando a gente morre, imediatamente nós estaremos diante de Cristo. Você imagina a bênção
que o doutor Adalto Lourenço já está contemplando, o meu tio já deve estar contemplando. Então, um velório que você vai com essa expectativa, é uma expectativa de vitória, porque nós somos o povo da graça. E nós sabemos que, enquanto estamos aqui, louvamos a Deus. E quando morrermos, louvaremos com Deus, porque estaremos com Ele para sempre. Deus abençoe, Lília. Muito obrigado. Paz. Nós agradecemos de coração. Um abraço, pastor. Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família, seu ministério. Em nome Obrigado de Jesus. pela oportunidade, por tudo que você falou aí. Foi muito importante para mim, viu? A paz. Nós que agradecemos, tá? Fica na paz do Senhor. Muito obrigada por tudo. Deus Amém. abençoe.